Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Adriana Arte Crochê. No vídeo de hoje a gente vai fazer a passadeira, que é o tapete tulipas, que a gente já tem a videoaula do tapete menor aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link da videoaula do tapete menor na descrição desse vídeo aqui para vocês. Se você não for inscrito aqui ainda no canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. Deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas, ficarei agradecida cada um de vocês. Minha gente, no meu ponto, a passadeira ficou com a medida de 1,37 no comprimento por 50 de largura. Ficou com peso de 790 gramas. E para confeccionar aqui a minha passadeira, eu usei barbante número 6 na cor natural. Eu usei barbante número 6 na cor rosa chá. Eu fiz essa volta aqui no início e fiz aqui o bico de acabamento. Para fazer aqui as folhinhas da minha tulipa, eu usei esse barroco multicolor premium. Essa cor aqui é a cor 9536. Para fazer aqui a tulipa, eu usei esse barroco multicolor número 6, a cor é o 9520. Usei uma agulha de número 3,5. Já passei aqui todos os materiais utilizados, já passei o peso, as medidas, tudo certinho. Então agora vamos lá para a nossa videoaula. Minha gente, para iniciar aqui a nossa passadeira, eu fiz um cordão com 147 correntinhas, certo? 147. Fiz aqui as 147 correntinhas, eu laço e eu vou voltar na quarta corrente. Eu conto aqui, ó, nessa correntinha que está atrás da agulha. 1, 2, 3 e na quarta corrente eu vou fazer um ponto alto. Aí, vou fazer ponto alto para cada correntinha de base. Para cada uma correntinha, você vai fazer um ponto alto. E chegando no final do meu cordão, eu retorno para a gente dar continuidade. Minha gente, trabalhei aqui todo o meu cordão de corrente, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Eu fiquei com um total de 145 pontos altos. Eu tô contando com essas correntinhas que a gente virou aqui no início. A nossa lateral, ela vai ter 143 pontos altos. Por quê? Esse primeiro ponto, que é essas correntinhas, e o último ponto, eles faz parte já é o primeiro ponto aqui, ó, esse último já é o primeiro ponto aqui da nossa parte oval do nosso tapete. Então, o primeiro e o último faz parte aí da parte oval do tapete, e aí a gente sobra 143 pontos, que é a nossa lateral. Então, aqui, na parte oval, aqui o último já conta como o primeiro da parte oval, e eu vou fazer mais 7 pontos altos, todos aqui, ó, na mesma correntinha de base. E a gente vai ficar com 8 pontos altos aqui na volta, todos no mesmo ponto de base. Fiz aqui mais 7 pontos altos, todos no mesmo lugar, e a gente ficou com 8 pontos altos aqui na volta, todos no mesmo ponto de base. Agora, eu trabalho aqui a parte da lateral, que é ponto alto sobre ponto alto, e quando chegar lá na parte oval novamente, eu retorno para a gente fazer junto. E aqui você vai trabalhar 143 pontos altos. Trabalhei aqui toda a minha lateral, ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final, me restou apenas aquelas correntinhas aqui, olha. Eu venho aqui nessa primeira, ó, na primeira, e vou fazer um ponto alto. Então, aqui a gente já tem as correntinhas para esse lado e tem o ponto alto para esse. A gente já tem 2 pontos. Então, agora a gente faz mais 6 pontos altos aqui, ó, nesse mesmo lugar, nessa mesma correntinha de base. E aí, como a gente já tem 2, a gente completa 8 pontos altos, fazendo mais 6 aqui no mesmo lugar. E aí, eu fiz aqui, ó, mais 6 pontos altos, então, a gente, com essas correntinhas aqui, a gente fica com 8 pontos altos também, da forma que a gente fez aqui no primeiro lado. E agora, a gente fecha com um ponto baixíssimo aqui, ó, nessa última correntinha. Pronto, dessa forma. Então, assim a gente finaliza essa volta. Agora, a nossa próxima volta, eu vou aqui pro próximo ponto. Tô com essa laçada aqui na agulha, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto da minha lateral,
No primeiro ponto, puxo o fio, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente que fica à altura aqui de um ponto alto. Aqui eu tô no primeiro ponto aqui da minha lateral. Laço, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar minha lateral fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando na parte oval, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral, ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui na volta, aqui a gente tem 8 pontos altos. Para cada um deles, a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, eu venho no primeiro ponto dos 8 e vou fazer 2 pontos altos nele. Dessa forma, 2 pontos altos. Venho no segundo ponto e vou fazer 2 pontos altos. Venho no terceiro ponto e vou fazer 2 pontos altos. Então, vou trabalhar os 8 pontos dessa forma, fazendo 2 pontos altos para cada um deles e quando chegar no último, você vai ter 16 pontos altos. Pronto, trabalhei aqui, ó, meus 8 pontos altos da volta anterior, fiz 2 pontos altos para cada um deles agora, e aqui na volta eu fiquei com 16 pontos altos. E agora eu trabalho a minha lateral da forma que a gente trabalhou do primeiro lado, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando lá na volta, você vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Chegou aqui na volta, trabalhou aqui a lateral, chegou aqui nos 8 pontos, você vai fazer 2 pontos altos para cada um deles, como a gente fez desse lado, e chegando aqui no finalzinho, eu retorno. Trabalhei aqui toda a minha lateral, fiz aqui a parte oval da forma que a gente fez aqui no primeiro lado, trabalhando os 8 pontos, fazendo 2 pontos altos para cada um deles, e a gente ficou com 16 desse lado aqui também. Então, agora eu fecho com um ponto baixíssimo no nosso primeiro pontinho onde a gente iniciou, dessa forma. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Próxima volta. Aqui eu vou subir 2 correntes para ficar aqui já o meu primeiro ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Aqui a gente iniciou no primeiro ponto aqui da nossa lateral. Fiz aqui 3 pontos altos seguidos. Vou fazer uma corrente, pula um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E no próximo mais um ponto alto. Novamente eu fiz 3 pontos altos seguidos. Faço uma corrente, pula um ponto de base e no próximo eu inicio novamente fazendo meus 3 pontos altos seguidos. Então, a lateral a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo 3 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base. 3 pontos altos novamente, uma corrente, pula um ponto de base. E assim até chegar lá na parte da volta. Trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês. Cheguei aqui na volta. Aqui na volta eu vou fazer uma corrente. Eu não vou pular ponto de base. Eu já venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo da frente e vou fazer também um ponto alto. Aqui vai ficar um grupinho de 2 pontos altos, olha. Aí eu faço uma corrente, já venho no próximo ponto da frente, não pulo ponto. Faço um ponto alto e no próximo ponto mais um ponto alto. Vai ficando, ó, grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente, já venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. Fiz os 2 pontos, uma corrente. E aí passo pro próximo. E assim eu trabalho os 16 pontos. Aqui na volta a gente vai ficar com 8 grupinhos de 2 pontos altos, separado aqui por uma correntinha. Fiz aqui, ó, meus 8 grupinhos de 2 pontos altos aqui na volta, separado por uma corrente. E agora a gente trabalha a nossa lateral da forma que a gente trabalhou aqui no primeiro lado. Então, fiz aqui meu último grupinho, reparem que ele termina aqui, ó, no último aumento, no último ponto do aumento. Faço uma corrente, aqui para iniciar, a gente já vem aqui, ó, no primeiro ponto da lateral e faço um ponto alto. Aí venho no próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto.
Aqui para entrar para a lateral, a gente não pulou ponto de base. Aí agora eu faço uma corrente, pula um ponto e inicia aqui fazendo o grupinho de 3 pontos altos. Eu vou trabalhar toda a lateral, fazendo grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha e pulando um ponto de base. Chegando aqui na volta, você vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou desse outro lado, fazendo 8 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. E chegando aqui no final, eu retorno. Prontinho, trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral. Cheguei na volta, fiz aqui meus grupinhos de 2 pontos altos, da forma que a gente fez no primeiro lado. E aqui a gente vai fazer uma correntinha e fecha com um ponto baixíssimo aqui, ó, no nosso primeiro pontinho, onde a gente iniciou. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou reservar esse fio, se você tiver fazendo todo na mesma cor, é só continuar. Aqui eu vou fazer uma volta aqui no rosa, na cor rosa antigo, então vou reservar esse fio, não vou cortar para não gerar muito arremate. Então, venho aqui, ó, com o fio na cor rosa antigo, faço aqui um nozinho inicial para prender o fio. Venho aqui nesse espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, vou fazer mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando um bloquinho com 3 pontos altos, olha, dessa forma. Fiz aqui meus 3 pontos altos, faço uma corrente, passo pro próximo e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz aqui meus 3 pontos altos, uma corrente, passo pro próximo espaço de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Essa volta, tanto na lateral como na parte oval, é da mesma forma, não tem diferença, certo? Então, você vai fazer toda a volta, fazendo bloquinho de 3 pontos altos para cada espaço de uma correntinha, por toda a volta, tanto aqui na lateral como na parte oval. E chegando aqui no final, eu retorno. Fiz aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês, apenas grupinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha, e eu fiz dessa forma por toda a nossa volta. Chegando aqui no final, eu faço uma corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui, ó, do nosso primeiro bloquinho aqui da lateral. Então, venho nele, prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu dou uma correntinha, já posso cortar esse fio e fazer o meu arremate. Agora, a nossa próxima volta, eu pego esse fio que eu deixei reservado aqui atrás e vou fazer 2 correntes. 1, 2. 2 correntes. Eu venho aqui, ó, pela frente, nesse espaço de uma correntinha, puxo o fio, faço um ponto baixo e mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Aí uma corrente, passa para o próximo espaço de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Segundo, o terceiro. Fiz meu bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente. Passo aqui para o próximo espaço e vou fazer meus 3 pontos altos. Eu vou trabalhar toda a minha lateral fazendo bloquinho de 3 pontos altos e chegando na parte oval, eu retorno para a gente dar continuidade. Eu vou fazer, eu vou fazer até esse espaço aqui, ó, antes desse bloquinho de 2 pontos altos. Eu vou fazer até esse e aí eu retorno. Trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei para vocês. E aqui na volta a gente vai fazer 8 aumentos. Os aumentos vão ficar, ó, todos em cima desse bloquinho de 2 pontos altos. Tá vendo? Sempre esses espaços aqui em cima do bloquinho de 2 pontos altos. Então, cheguei aqui, vou fazer uma correntinha. E aí, eu venho aqui, ó, fazer meu primeiro aumento, que é em cima desses 2 pontos altos que a gente tem. Vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, assim, a gente vai ficar assim, ó, o nosso aumento aqui na volta. Aí, uma corrente, passa pro próximo e vou fazer a mesma repetição. 2 pontos altos,
2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, dessa forma aqui. Uma corrente, passa aqui pro próximo e vou fazer da mesma forma. A gente vai fazer essa repetição aqui, ó, de leques por 8 vezes, até chegar nesse último bloquinho de 2 pontos altos que a gente tem. Fiz aqui, ó, a parte oval, e a gente ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cima, sempre nesse espaço de uma correntinha em cima dos 2 pontos, a gente fez um leque e a gente ficou assim. Agora, a gente trabalha aqui a nossa parte oval da forma que a gente trabalhou aqui do outro lado. Então, faço uma correntinha, venho pro próximo espaço e vou fazer meu grupinho de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, uma corrente, passa pro próximo e vou fazer 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer dessa forma o restante da volta, trabalha aqui toda a parte da lateral da forma que a gente fez desse primeiro lado. Chegou aqui na volta, você vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado aqui. 8 leques, sempre nesse espaço em cima desses 2 pontos altos que a gente tem. E aí, chegando aqui no final, eu retorno pra gente dar continuidade. Fiz aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês e chegando aqui no final, eu não vou fazer corrente, eu venho direto nesse primeiro ponto aqui onde a gente iniciou, puxo o fio assim, ó, e aí eu faço como se fosse um ponto baixo aqui, ó, ficando assim. Aí eu venho aqui por baixo, puxo aqui a minha laçada, ó, deixo na mesma altura, faço um ponto baixo e mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, nesse mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, a gente fica com 3 pontos altos aqui, olha, dessa forma. Aí, faço uma corrente, passo pro próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, uma corrente, passo aqui pro próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Então, a nossa lateral vai ser dessa forma, bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Chegando aqui na volta, eu retorno pra gente fazer junto. Eu vou fazer bloquinho de 3 pontos altos até chegar nesse espaço aqui, antes do leque. Cheguei aqui na volta, o próximo espaço da frente já é aqui, ó, dentro do leque. Então, vou fazer uma correntinha e aqui dentro do leque eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma corrente. Aqui no próximo espaço da frente, 2 pontos altos. Uma corrente. Aqui dentro do leque, nesse espaço de uma correntinha, 2 pontos altos. Então, aqui na volta, a gente vai fazer os grupinhos de 2 pontos altos para cada espaço de correntinha que a gente tem, até você chegar aqui, ó, no último leque da volta. Prontinho, fiz aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês. E aqui, ó, de um leque, do primeiro leque até o último, a gente fez bloquinho de 2 pontos altos separado por uma correntinha. E agora, a gente trabalha aqui a nossa lateral. Uma corrente, venho aqui, ó, pro primeiro espaço da lateral e vou fazer 3 pontos altos. A nossa lateral é toda bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Chegando na parte da volta, você vai fazer, ó, do primeiro leque até o último bloquinho de 2 pontos altos, como a gente fez desse lado aqui. E chegando no final, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, chegando aqui no final, aqui, ó, desse lado, eu fiz da mesma forma que a gente fez no primeiro lado, aqui iniciando no primeiro leque até o último, a gente fez bloquinho de 2 pontos altos. Cheguei aqui no final, vou fazer a emenda da mesma forma que a gente fez na volta anterior. Venho aqui nesse primeiro ponto, puxo o fio, deixando essas duas laçadas, puxo e tiro as duas de uma vez. Aí, eu venho por baixo, aqui nesse espaço, dessa forma, faço um ponto baixo e mais uma corrente que fica à altura de um ponto alto. Laço, no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, assim a gente fica com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, passa para o próximo espaço e vou fazer
3 pontos altos. Vou trabalhar toda a lateral dessa forma, fazendo bloquinho de 3 pontos altos, até a gente chegar aqui, ó, nesse espaço antes do grupinho de 2 pontos altos. Prontinho, fiz aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês, e eu trabalhei até aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha antes dos 2 pontos altos que a gente tem. Aí, agora eu faço uma corrente e agora eu vou trabalhar grupinho de 2 pontos altos aqui na volta. Então, venho no próximo e vou fazer 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, uma corrente, passa pro próximo e vou fazer 2 pontos altos. Você vai fazer grupinho de 2 pontos altos até chegar, ó, nesse espaço aqui antes do último grupinho de 2. Fiz aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês, a gente repetiu, como na volta anterior, grupinho de 2 pontos altos até aqui, ó, nesse espaço antes do último bloquinho de 2. E agora a gente faz a lateral, uma corrente, veio no próximo, e aí aqui a lateral a gente faz grupinho de 3 pontos altos, certo? Ó, faço o segundo e o meu terceiro ponto. Uma corrente, passa pro próximo e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, é dessa forma que a gente vai terminar aqui essa volta. Faz aqui toda a lateral, grupinho de 3 pontos altos. Chegando na volta, você vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado aqui, certo? Chegou aqui, ó, vai fazer grupinho de 2 pontos altos e chegando aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, cheguei aqui no finalzinho, vou fechar da mesma forma. Venho aqui, ó, no meu primeiro pontinho alto, puxo aqui a minha laçada e aqui eu tiro as duas de uma vez, ficando assim. Agora, eu venho aqui por baixo, puxo o fio e aqui eu vou fazer um ponto baixo e mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Eu laço, venho aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos aqui no mesmo espaço de uma correntinha, ó, dessa forma. Aí, uma corrente, venho pro próximo e vou fazer bloquinho de 3 pontos altos. Essa volta, tanto na lateral como na parte oval, vai ser bloquinho de 3 pontos altos dessa forma. Fez 3 pontos altos, uma corrente, passa pro próximo. E você vai trabalhar assim tanto na lateral como na parte oval, não tem diferença. E aí, eu vou fazer a minha volta e chegando aqui no finalzinho, eu retorno pra gente continuar. Fiz aqui toda a minha volta da forma que eu falei pra vocês. Toda a volta a gente trabalhou bloquinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha, tanto aqui na volta como na parte da lateral. Foi toda igual. Chegando aqui no final, eu vou fazer uma corrente e aí eu venho no primeiro pontinho aqui, onde a gente iniciou, fecho com um ponto baixíssimo. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Agora, a nossa próxima volta é toda em pontos altos. Vou iniciar aqui no próximo ponto, ó, entro aqui no próximo ponto, puxo a minha laçada, faço um ponto baixo e mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Quando eu finalizar a volta, aqui nesse primeiro ponto, a gente também faz um ponto alto nele, porque a gente iniciou aqui, ó, no segundo. E aí, eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No espaço de uma correntinha, a gente faz um ponto alto. Em cima de cada ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto. Aqui no espaço de uma correntinha, um ponto alto. A gente vai trabalhar toda a volta dessa forma. Ponto em cima de ponto, nos espaços de uma correntinha também, um ponto alto. E chegando aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui toda a volta em pontos altos, da forma que eu falei pra vocês. E aqui a gente tinha 104 bloquinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha. E nessa aqui a gente só repetiu ponto em cima de ponto e nos espaços de uma correntinha a gente fez um ponto alto e ficou com um total de 416 pontos altos nessa volta. Então, aqui eu já fiz meu último ponto alto, eu dou uma alongada aqui, ó, nesse fio, vou cortar para fazer aqui o meu arremate. Para fazer aqui o meu arremate, eu venho aqui nesse segundo ponto, eu pulo esse primeiro, eu venho nesse segundo ponto, nessas duas alcinhas de trás para frente, trago o fio aqui para minha frente.
volto nesse ponto de onde está saindo aqui, ó, o fio, vou passar por dentro desse ponto que a gente pulou, levando esse fio lá para trás. Então, assim, ó, a gente fica bem feitinho aqui o nosso acabamento, e aqui atrás a gente esconde, por trás desses pontos altos aqui mesmo. Ficando dessa forma. Aqui eu coloco 3 perninhas para cada lado, eu tô trabalhando com o fio número 6. Vou passar uma delas aqui, ó, em outro pontinho, e aqui eu dou 3 nozinhos. O primeiro não muito apertado, para não repuxar, dou mais 2 bem apertadinho. E aí já pode cortar aqui o excesso de ponta, e se tiver cola, pode passar uma colinha em cima, que fica mais seguro ainda. Fiz aqui todo o meu arremate, eu coloquei um marcador aqui para mostrar para vocês aonde eu vou iniciar aqui fazendo os meus pontos V. Eu tenho aqui, ó, esse bloquinho de 3 pontos altos, que ele fica aqui entre os 2 pontos e o de 3, olha, nesse espaço aqui. E eu vou subir aqui em cima dele, ó, venho direto e venho nesse pontinho do meio desse bloquinho, esse último bloquinho aqui, nesse pontinho do meio dele. Aqui eu vou iniciar fazendo o ponto V. Então, pego aqui meu fio verde mesclado, vou fazer aqui um nozinho inicial para prender o fio, vou tirar o meu marcador que eu coloquei aqui e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, mais 2 correntes para ficar à altura de um ponto alto. 2 correntes para virar. Laço, venho no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Ficando assim, o nosso ponto V. Laço, vou pular 2 pontos, 1, 2, e no terceiro vou fazer um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Mais um pontinho V. Laço, eu não faço corrente de espaço. Já laço, venho direto. Pula 1, 2, no terceiro eu faço um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Laço, pula 2, no terceiro vou fazer a mesma repetição. Eu vou trabalhar dessa forma, fazendo ponto V por toda a extensão aqui do meu tapete. E chegando aqui no final, eu retorno. Minha gente, chegando aqui no finalzinho, ó, da volta em pontos V que a gente está fazendo, aqui eu vou, no final, eu vou fazer 2 pontos V pulando 3 pontos. Então, aqui no finalzinho, eu vou pular 1, 2, 3, e aí no quarto, eu vou fazer o meu ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Aí eu laço, esse próximo eu pulo apenas 2. 1, 2, no terceiro, vou fazer o ponto V. 2 correntes, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. E agora me sobrou 1, 2, 3, e o quarto já tem o ponto V aqui, então eu venho aqui em cima e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui no finalzinho a gente fez essa adaptação, ó. Esse aqui a gente pulou 3 e o último também a gente pulou 3. Agora eu dou uma correntinha, já posso cortar esse fio e fazer aqui o nosso arremate. Gente, aqui no total a gente ficou com 138 pontos V em toda a volta. Aqui a gente iniciou aqui, ó, nesse pontinho V aqui. Eu vim no segundo e coloquei um marcador, que é para ser o primeiro pra gente iniciar aqui a nossa lateral. Coloquei um marcador e contando com esse que eu coloquei o marcador, aqui ó, no outro, no final da minha lateral, eu contei 47 pontos V e o de número 47 eu coloquei outro marcador, que é aqui a nossa lateral. Coloquei um marcador aqui no de número 47, eu contei a partir dele aqui ó, do próximo, contei 22 pontos V aqui na volta. E aqui no próximo, que é o 23, já o primeiro da lateral, coloquei outro marcador. Agora, com o fio rosa mesclado, vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Venho aqui, ó, no meu ponto V, onde está o meu marcador, que é o primeiro aqui da minha parte da lateral. Venho aqui nele, vou fazer um ponto baixo e mais uma corrente, ficando assim. Aí eu laço, volto aqui no mesmo ponto V, puxo mais um ponto e tiro só essa primeira laçada, deixando a outra na agulha. Laço,
Volto novamente, puxo mais um ponto alto e tiro só a primeira laçada, deixando a outra na agulha. E assim a gente fica com 3 pontos altos inacabados e agora a gente fecha os 3 de uma vez, ficando dessa forma. Fiz aqui a minha primeira tulipa, que é 3 pontos altos fechados juntos. Eu vou fazer 2 correntes e aí eu passo pro próximo ponto V e vou fazer 3 pontos altos fechados juntos, ó. O primeiro eu tiro só a primeira laçada, vem o segundo ponto, tiro só a primeira laçada e aqui o meu terceiro ponto eu tiro só a primeira laçada. E agora eu tiro os 3 de uma vez, ficando assim. Faço 2 correntes. Passo para o próximo e vou fazer a mesma repetição. 3 pontos altos fechados juntos. Feito aqui meus 3 pontos altos fechados juntos, eu faço 2 correntes, passo para o próximo ponto V e vou fazer a mesma repetição. Vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui, ó, no meu próximo marcador e aí eu retorno para a gente fazer aqui a parte da volta. Finalizei aqui, ó, toda a minha lateral dessa forma, da forma que eu falei pra vocês. Aqui, pra passar pro primeiro ponto V aqui da parte oval, eu também vou fazer 2 correntes. E aí, eu vou fazer a minha tulipa aqui, que é 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui também eu fiz 2 correntinhas. Agora em diante, ó, vou trabalhar aqui até chegar aqui no meu outro marcador, fazendo 3 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3. 3 correntes e aí eu passo pro próximo e faço aqui a minha tulipa. Então, daqui até chegar no próximo marcador, eu vou trabalhar fazendo 3 correntinhas aqui entre uma tulipa e outra. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês, com 3 correntinhas entre uma tulipa e outra. E aqui eu fiz 21 espaços com 3 correntinhas. Chegando aqui no final, olha, agora a gente trabalha aqui a nossa lateral, eu tô um ponto V antes aqui do meu primeiro, que é o meu primeiro ponto V aqui da lateral. Então, daqui pra frente eu já faço 2 correntinhas. Vou tirar o marcador aqui e vou fazer as minhas tulipas com apenas 2 correntinhas aqui, entre uma e outra. E vou trabalhar toda a parte da lateral, chegando lá na parte oval eu retorno com vocês. Fiz aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês, trabalhando aqui com 2 correntinhas. Aqui eu fiz 2 correntes e vou aqui pro meu primeiro ponto V da parte oval e vou fazer aqui a minha tulipa. Aí, de agora em diante, eu vou fazer 3 correntes, ó. 3 correntes, passa pro próximo, vou fazer a tulipa. Então, daqui em diante, até chegar no próximo marcador, a gente faz com 3 correntinhas. E finalizando aqui, ó, a nossa volta de tulipas, fiz aqui meus 21 espaços aqui na parte oval com 3 correntinhas. E aqui pra finalizar eu vou fazer 2 correntes, venho aqui na minha primeira tulipa e vou fechar com um ponto baixíssimo. Dou uma correntinha aqui, já posso alongar o fio, cortar e arrematar. Minha gente, aqui nessa volta de tulipas, aqui na volta eu já falei pra vocês que a gente ficou com 21 espaços de 3 correntinhas aqui na volta. E aqui na lateral, espaço de 2 correntinhas, eu fiquei com 48. 48 espaços de 2 correntinhas numa lateral e na outra. E nas 2 voltas, cada uma volta ficou com 21 espaços de 3 correntes. Agora, a nossa próxima volta, eu vou iniciar aqui, ó, nesse primeiro espaço da nossa lateral, que é com 2 correntinhas, e eu vou iniciar em cima da tulipa. Então, eu venho aqui na minha tulipa, vou fazer um ponto baixo e mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, aqui nesse espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos, em cima da próxima tulipa, um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos.
em cima da tulipa, um ponto alto. E eu já aproveitei, ó, e já estou escondendo essa pontinha. Aí, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E assim eu vou trabalhar aqui toda a minha lateral pelos 48 espaços que eu tenho de 2 correntinhas. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês, sempre 2 pontos altos nas 2 correntinhas e um ponto alto em cima da tulipa. Cheguei aqui na volta, a gente vai iniciar dessa forma. No primeiro espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos em cima da tulipa, mais um ponto alto. Aí, venho no próximo e vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos em cima da tulipa, mais um ponto alto. No próximo, eu vou fazer 3. 1, 2, 3. Em cima da tulipa, um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer 3 novamente. 1, 2, 3. E aí, em cima da tulipa, um ponto alto. Daqui em diante, olha, reparem que a gente fez aqui, ó, 3 pontos, no próximo a gente fez 2. E aí, trabalhou 2, fazendo 3 pontos altos para cada um. No próximo, eu vou trabalhar 2 pontos. Ó, faço 1, 2. Aí, venho em cima da tulipa, mais um ponto alto. Aqui, até chegar aqui, ó, no final da volta, eu vou trabalhar dessa forma. Vou fazer 2 espaços com 3 pontos altos e um com 2 pontos altos. Fiz aqui com 2 pontos altos e um em cima da tulipa. Agora, eu trabalho os próximos 2 fazendo 3 pontos altos. Trabalhou 2 espaços fazendo 3 pontos altos aqui nas correntinhas e um em cima da tulipa. O próximo, você trabalha com 2. Trabalhou com 2, trabalha os 2, próximo com 3. E assim a gente vai revezando até chegar aqui, ó, no final da volta. Trabalhei aqui, ó, pelos 21 espaços, da forma que eu falei pra vocês aqui na volta. Deixa eu recapitular aqui com vocês, porque quem tá iniciando para não ficar perdido. Aqui a gente iniciou a volta fazendo 3 pontos altos no primeiro espaço, aí no próximo a gente fez 2. Aqui eu tô falando no espaço de correntinhas. Em cima da tulipa sempre vai ter um ponto alto. Aí aqui, ó, nos próximos 2 a gente fez com 3 e no próximo com 2. Trabalhou 2 próximos com 3, no próximo com 2. Mais 2 com 3, no próximo com 2. E assim eu vim até o final. Cheguei aqui, ó, no último espaço. Aqui no último a gente fica aqui, ó. Trabalhei os 2 aqui com 3 pontos. Aí eu trabalhei o próximo com 2. E aí sobra o último aqui, a gente faz com 3 pontos altos. Agora, a gente trabalha aqui a nossa lateral, fazendo 2 pontos altos para cada espaço de correntinhas. E em cima da tulipa, a gente faz um ponto alto, da forma que a gente já trabalhou aqui no primeiro lado. Aí, vocês vão trabalhar aqui, ó, toda a lateral. Quando chegar aqui na parte oval, os 21 espaços aqui da parte oval, vocês vão trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou desse lado aqui. Vou retornar quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho da volta. Finalizando aqui toda a nossa volta, eu trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Cheguei aqui, eu trabalhei meus 21 espaços também, da forma que a gente trabalhou no primeiro lado. E chegando aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, no nosso primeiro pontinho, aonde a gente iniciou. Então, assim a gente finaliza mais essa volta. Minha gente, e nessa volta aqui de pontos altos, a gente ficou com um total de 145 pontos altos aqui nas nossas laterais, tanto de um lado como do outro, 145 pontos altos. E aqui na parte da volta, a gente ficou com 76 pontos altos, certo? Agora, a gente vai trabalhar uma volta toda em pontos baixos. Então, venho aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar toda a extensão da volta,
fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Não tem nenhuma alteração, é só ponto baixo sobre ponto alto. E chegando no final da volta, eu retorno para a gente dar continuidade. Trabalhei aqui, ó, toda a volta em pontos baixos, da forma que eu falei pra vocês. Cheguei aqui no final, fiz aqui meu último pontinho baixo, cortei o fio e aqui eu já vou fazer o meu acabamento dessa volta. Aqui eu venho, eu vou pular esse primeiro ponto, venho no segundo, nessas duas alcinhas aqui, ó, de trás pra frente, puxo o fio aqui pra frente. Volto nesse ponto de onde está saindo o fio. Insiro a agulha, passo por dentro desse ponto que a gente pulou, levando ele lá para trás. Então, assim, ó, fica com um acabamento bem feito. E aqui atrás a gente esconde por trás desses pontos baixos mesmo que a gente fez e depois só fazer um nozinho aqui e cortar as pontinhas. Dessa forma aqui. Aqui você faz um nozinho e corta as pontinhas e aí já fica arrematado aqui a nossa peça. Agora, minha gente, a gente vai dar início aqui o nosso bico de acabamento. Pega o mesmo fio que a gente fez essa volta aqui, ó, no início, o rosa antigo. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial para prender e venho aqui, ó. Aqui eu vou iniciar aqui nesse primeiro ponto da lateral. Aqui eu tenho esse bloquinho com 3, aqui nesse espaço com 3, que é o último que vem aqui da parte oval. Tenho esse ponto aqui, que já inicia aqui a parte reta do meu tapete. Então, eu venho nele, vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo, vou fazer mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, no mesmo ponto de base, na mesma correntinha, eu venho aqui e vou fazer mais 3 pontos altos. Ficando assim com 4 pontos altos, todos no mesmo lugar. Ó, dessa forma aqui, ó. Contando aqui com a correntinha que a gente subiu, a gente ficou com 4 pontos altos. Eu vou fazer duas correntes, vou pular dois pontos. 1, 2, no terceiro, eu vou prender com um ponto baixo, ficando assim. Agora, eu faço 3 correntes, vou pular 2 pontos no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos e no terceiro, ponto baixo. Eu vou fazer um total de 6 argolinhas dessa, ó, pulando 2 pontos de base. Fiz aqui minhas 6 argolinhas pulando 2 pontos de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as 6, cheguei aqui, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos e no terceiro eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Então, aqui a nossa lateral vai ser dessa forma aqui. Você vai fazer o motivo aqui, ó, 4 pontos altos, todos no mesmo lugar. Faz 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, no terceiro ponto baixo. E aí, trabalha 6 argolinhas. Trabalhou as 6, faz 2 correntinhas, pula 2 e no próximo 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, a gente faz 2 correntes, pula 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, 3 correntes, pula 2 e no terceiro, ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar 6 argolinhas novamente. Vou trabalhar dessa forma aqui, toda aqui a minha lateral. Chegando na parte oval, eu retorno pra gente dar continuidade. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. E chegando aqui no final, eu já fiz aqui, ó, as 6 argolinhas. E aqui eu vou fazer 2 correntes, vou pular 1, 2, e aqui no terceiro é o último ponto aqui da nossa lateral. Aqui eu vou fazer os 4 pontos altos. 2, 3, 4. Então, aqui no último pontinho da nossa lateral, a gente termina com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. Aqui na parte da volta, a gente vai fazer, ó,
3 correntes, vou pular apenas um ponto. Venho no próximo, um ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto. No próximo, um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma argolinha pulando 3, apenas uma. 1, 2, 3. Ó, 1, 2. No terceiro, ponto baixo. Então, aqui, ó, nessas 6 argolinhas, a gente vai ter uma que vai pular 2 pontos, certo? Só uma. Feito essa pulando 2 pontos, aí eu faço 3 correntes, pula um ponto, no próximo, ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto, no próximo, ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto e no próximo, um ponto baixo. Então, aqui eu completei as 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que uma delas eu pulei aqui, ó, 2 pontinhos de base. Agora, eu faço as 2 correntes. 2 correntes, pula 2 pontos. No terceiro, eu vou fazer 4 pontos altos. 2, 3, 4. 4 pontos altos. Aí, 2 correntes, pula 2 pontos. No terceiro, um ponto baixo. E agora, eu vou fazer essas argolinhas aqui novamente. Eu faço 6 e uma delas eu pulo 2 pontos. O restante, a gente pula apenas uma. Faço 3 correntes, pula um ponto. Aí, faço um ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto no próximo ponto baixo. 3 correntes, e agora eu pulo 2, ó. 1, 2, no terceiro, ponto baixo. E assim você vai trabalhar aqui a parte da volta. Dessa forma, aqui nas argolinhas, faz uma pulando 2 e o restante apenas pulando um ponto. Fez aqui as 6, aí o próximo é o nosso motivo. Quando chegar aqui no finalzinho da volta, eu retorno. Fiz aqui, ó, toda a parte oval da forma que eu falei pra vocês. E aqui, entre um motivo e outro, a gente fez uma argolinha pulando 2. Aqui no próximo também, ó, uma argolinha pulando 2. No próximo também tem uma argolinha pulando 2. E esse último aqui, eu fiz 2 argolinhas pulando 2, ó. Nesse último motivo aqui, nessas argolinhas. Então, eu fiz 1, 2, pulando um ponto, aí no próximo eu fiz pulando 2. Fiz mais uma pulando um ponto, no próximo eu fiz mais uma pulando 2 e o último pulando um ponto. Completei aqui as 6 argolinhas, mas nesse último motivo aqui a gente pulou, fez 2 argolinhas pulando 2 pontos, certo? E aí aqui, ó, faço as 2 correntes, pula 2 pontos. O terceiro já é o primeiro ponto aqui da minha lateral e eu vou fazer os meus 4 pontos altos no mesmo lugar. Ó, 4 pontos altos. E agora a gente vai trabalhar a nossa lateral da forma que a gente trabalhou no primeiro lado. Vou fazer 2 correntes. Pula 2 pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. E vou fazer aqui as minhas 6 argolinhas. Faço 3 correntes, pula 2 pontos, no terceiro, ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos, no terceiro, ponto baixo. E assim você vai terminar a volta. Aqui na parte da lateral, sempre fazendo as argolinhas pulando 2 pontos. E chegou na parte oval, a gente trabalha da mesma forma que a gente trabalhou desse lado aqui. Quando chegar no finalzinho, eu retorno pra gente dar continuidade. Finalizando aqui a volta, olha, eu fiz da forma que eu falei pra vocês. Cheguei aqui no final, eu faço 2 correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, no nosso primeiro pontinho do nosso motivo. E aqui a gente pula esses 2 pontos que sobrou. Dessa forma, assim, a gente finaliza essa primeira volta aqui do nosso bico. Agora, a nossa segunda volta do bico de acabamento, vou subir aqui 2 correntes, que faz a vez do meu primeiro ponto alto. Laço no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui nesse primeiro ponto, a gente já fica com 2 pontos altos. Laço, venho no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui no quarto, a gente faz 2 pontos altos. Então, agora a gente fica aqui, ó, com 6 pontos altos. 2,
3, 4, 5, 6. 6 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. Venho aqui, ó, nessa primeira argolinha de 3 correntinhas. Faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes. Venho na próxima, ponto baixo. 3 correntes. Venho na próxima, ponto baixo. 3 correntes. Venho na próxima, ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntes e aqui na próxima, mais um ponto baixo. Agora, eu fico aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ficar com 5 argolinhas entre um motivo e outro. Fiz aqui meu último ponto baixo, eu vou fazer 2 correntes, e aí eu venho direto aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou fazer 2 pontos altos sobre ele. 2 pontos altos no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e 2 pontos altos aqui no quarto, ficando com 6 pontos altos. Dessa forma. Aí, eu faço 2 correntes, venho aqui na minha primeira argolinha, faço um ponto baixo. Olha como que a gente vai ficando. Fiz o ponto baixo, eu faço 3 correntes, venho na próxima, ponto baixo. Então, assim, a gente vai trabalhar toda a extensão da volta. Tanto na lateral como na parte oval, vai ser dessa forma aqui. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui mais essa volta, fiz toda a volta da forma que eu falei para vocês. Aqui no final eu faço 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo no nosso primeiro ponto aqui do nosso motivo, ficando assim. Próxima volta, vou subir aqui 2 correntes, que já fica meu primeiro ponto alto, laço, venho no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui no primeiro ponto, a gente já fica com 2 pontos altos. Laço, venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. E aqui no sexto ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, agora a gente fica aqui com 8 pontos altos. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos aqui no nosso motivo. Todos os nossos motivos da volta vai ficar com 8 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, venho aqui, ó, na minha primeira argolinha de 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu faço 3 correntes, venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntes, na próxima, ponto baixo. 3 correntes, na próxima, um ponto baixo. 3 correntes e aqui na minha última, um ponto baixo. E a gente vai ficar agora com 4 argolinhas de 3 correntinhas aqui, ó, entre um motivo e outro. Vou fazer 2 correntes e aí eu venho aqui, ó, passo aqui pro meu próximo motivo. No primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Dois pontos altos, venho no próximo, faço um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto, e aqui no último ponto a gente faz 2 pontos altos. Ficando assim. Trabalhei aqui o meu motivo, eu faço 2 correntes, venho aqui, ó, na argolinha de 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui as minhas argolinhas, faço 3 correntinhas e venho na próxima, ponto baixo. 3 correntinhas na próxima, ponto baixo. E eu vou trabalhar toda a minha extensão da volta dessa forma aqui. Chegando aqui no final, eu retorno. Finalizei aqui mais essa volta, cheguei aqui no final, eu fiz minhas 2 correntinhas e fechei com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto do nosso motivo. E aqui o próximo, vou subir 2 correntes, que já é meu primeiro ponto alto, laço, no mesmo ponto vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui no primeiro a gente já fica com 2 pontos altos. Laço, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto.
Venho aqui no próximo e vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos. Venho no próximo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. No próximo, vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo lugar, tá, minha gente? Vou fazer aqui direito, porque puxou uma perninha. Aí, no próximo, um ponto alto. E aqui no último, a gente faz 2 pontos altos. Então, vamos olhar aqui, ó. No primeiro ponto, eu fiz 2 pontos altos. No próximo, eu fiz apenas um ponto alto. Aqui no terceiro, eu fiz 2 pontos altos. No quarto, eu fiz apenas um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, 2 pontos altos. No sétimo, um ponto alto. E aqui no último, 2 pontos altos. A gente ficou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente ficou com 12 pontos altos agora. Aí, eu faço 2 correntes. Venho aqui na minha primeira argolinha de 3 correntinhas, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu faço 3 correntes. Venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntes. Venho na próxima, ponto baixo. 3 correntes, venho na próxima, um ponto baixo. E agora, a gente vai ficar com 3 argolinhas aqui entre um motivo e outro. Fiz aqui minhas 3 argolinhas, vou fazer 2 correntes. E aí, eu venho aqui, ó, pro meu próximo motivo e vou fazer da forma que a gente fez nesse primeiro aqui, a gente faz aqui também. No primeiro ponto, 2 pontos altos. 2 pontos altos aqui no primeiro. Aí, eu venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo e vou fazer 2 pontos altos. Quando eu falo 2 pontos altos, é os 2 aqui no mesmo ponto de base. Aí, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui no próximo, 2 pontos altos. Aqui no próximo, um ponto alto. E aqui no último, 2 pontos altos. Então, a gente trabalhou da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó. O primeiro motivo a gente fez aqui também, ficando com 12 pontos altos. Trabalhou aqui o nosso motivo, eu faço 2 correntes. Venho aqui na minha primeira argolinha de 3 correntinhas e faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazer as minhas argolinhas de 3 correntes, olha. Então, dessa forma, eu vou trabalhar toda a extensão da volta aqui do meu tapete. Finalizei aqui mais essa volta da forma que eu falei pra vocês. Cheguei aqui no final, eu fiz aqui as minhas 2 correntes e já fechei com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro pontinho do nosso primeiro motivo. Agora, para iniciar a nossa próxima volta, eu vou subir 2 correntes, que é a altura do meu primeiro ponto alto, e uma corrente que é para virar. Aí, eu laço, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Eu vou trabalhar todo o meu motivo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, separado aqui por uma correntinha. Então, trabalhei aqui, ó. Eu continuei com 12 pontos altos, mas separado aqui por uma correntinha e o nosso motivo fica dessa forma. Trabalhei todo o meu motivo, eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui, ó, na minha primeira alcinha de 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou fazer 3 correntes. Venho na próxima, um ponto baixo. 3 correntes. Venho na próxima, um ponto baixo. E agora, a gente fica com 2 argolinhas de 3 correntes aqui, entre um motivo e outro. Fiz aqui a minha argolinha, eu faço 2 correntinhas, aí eu já passo aqui, ó, pro meu próximo motivo, e no primeiro ponto eu faço um ponto alto. A gente vai trabalhar da forma que a gente trabalhou o primeiro aqui. Então, fiz o ponto alto, uma corrente. Venho no próximo ponto, um ponto alto.
uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar toda a extensão da volta dessa forma, sempre trabalhando ponto em cima de ponto, separado por uma correntinha. Terminou o motivo, faz duas correntes e prende aqui, ó, na primeira argolinha com um ponto baixo. Faz aqui as suas argolinhas e passa já para o próximo motivo. Então, vou concluir aqui a minha, chegando aqui no final, eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizando aqui mais essa volta, cheguei aqui no final, já fechei com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto alto e a gente ficou dessa forma aqui. Agora, aqui a nossa próxima volta, já subi aqui duas correntes, que é meu primeiro ponto alto, mais uma corrente que é para virar. Aí, eu laço, venho aqui, ó, no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Essa volta aqui no nosso motivo, vai ser exatamente igual à volta anterior que a gente acabou de fazer. Vai ser, ó, uma corrente, venho em cima do ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, a gente vai fazer isso, ponto alto em cima de ponto alto, separado aqui por uma correntinha por todo aqui o nosso motivo. Fiz aqui, ó, todo o meu motivo, ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. Agora, a gente faz duas correntes, venho aqui na minha primeira argolinha, um ponto baixo. Aí, faço as três correntinhas, venho na próxima, um ponto baixo. Agora, a gente fica aqui com apenas uma argolinha entre um motivo e outro. Fiz aqui a minha argolinha, eu vou fazer duas correntes. E aí, eu já passo aqui, ó, pro meu próximo motivo. E a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. E assim, eu vou trabalhar toda a extensão da minha volta. Chegando aqui no final, eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizando aqui mais essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto de início. E agora, a gente vai iniciar a nossa última volta do bico. Venho aqui, ó, eu fechei com um ponto baixíssimo, eu entro aqui nesse espaço de uma correntinha, puxo o fio e vou fazer um ponto baixo. Vou subir três correntes, aí eu venho no pezinho dessas três correntes, ó, dessas duas alcinhas do ponto, puxo o fio, faço um ponto baixo, formando assim um picô. Fiz aqui o picô, eu venho no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu subo três correntes novamente, venho aqui no pezinho das três correntes, puxo o fio, vou fazer um picô. Fiz o picô, prendo no próximo espaço com um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu subo três correntes, venho no pezinho das três correntes, puxo o fio, faço um picô. Prendo no próximo com um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar todo aqui o meu motivo e chegando aqui, ó, no finalzinho eu retorno. Trabalhei aqui, ó, todo o meu motivo fazendo picô. No último espaço aqui a gente termina com um ponto baixo. E aqui, para entrar para essa argolinha, eu vou fazer apenas uma corrente. Se o de vocês repuxar, vocês fazem duas ou três correntinhas para vir aqui para dentro, tá? No meu, eu vou fazer uma corrente, e aí eu venho aqui, ó, nesse espaço de três correntinhas, faço um ponto baixo, vou subir três correntes, no pezinho das três correntes, venho, puxo o fio, faço um picô. E vou prender aqui no mesmo espaço com um ponto baixo. Então, nesse espaço aqui de uma correntinha, vai ficar um picô também. Aí, eu faço uma corrente e passo aqui, ó, pro próximo motivo, aqui nesse espaço de uma correntinha, fazendo um ponto baixo. Aí, subo três correntes, venho no pezinho das três correntes, puxo o fio, faço um picô. Prendo aqui no próximo com um ponto baixo. Subo três correntes, venho no pezinho das três correntes, vou fazer um picô. E aí, prendo no próximo com um ponto baixo. Então, vai ser dessa forma aqui que eu vou trabalhar aqui toda a extensão aqui da minha lateral. Quando chegar lá na parte oval, eu retorno com vocês. Fiz aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. E olha, minha gente, ó, não fica embabadando no meu ponto com uma correntinha aqui. Não fica repuxando, fica retinho aqui o meu bico. E aqui é muito fácil de controlar, ó. É só vocês se repuxar, vocês fazem mais correntinhas aqui pra entrar nesse espaço. E se
com uma correntinha, mesmo assim, babadá, vocês não fazem correntinha, já vem direto e faz o picô aqui no meio. Mas com uma correntinha, o meu ficou perfeito. Cheguei aqui na volta, olha, a única diferença aqui da volta é que eu vou fazer aqui duas correntinhas, ó, uma, duas. Aí eu venho aqui no meio e vou fazer o meu picô. Faço 3 correntes, venho aqui no pezinho das 3 correntes, puxo o fio e faço o picô. Prendo aqui no mesmo espaço com um ponto baixo. Aí eu vou fazer duas correntes e aí eu passo aqui, ó, pro meu próximo motivo e vou trabalhar todo o meu motivo com os picô da forma que a gente já fez aqui. Então, a diferença da parte oval para a parte da lateral é só aqui as correntinhas, que aqui na parte oval eu vou fazer duas correntes e na parte da lateral eu fiz apenas uma correntinha, certo? Então, dessa forma eu vou fazer toda a minha volta e lá no finalzinho eu retorno pra gente finalizar. Finalizando aqui a nossa última volta do bico de acabamento, cheguei aqui no final, eu já fiz meu picô aqui na argolinha de 3 correntinhas. Aqui a gente está, ó, terminando a parte oval e entrando aqui na parte da lateral. Então, aqui eu faço duas correntes e vou fechar com ponto baixíssimo nesse pontinho baixo aqui, ó, aonde a gente iniciou. Então, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, alongo o fio aqui eu já posso cortar e fazer o meu arremate. Cortei aqui meu fio, agora a gente só faz o nosso arremate. Eu vou levar essa pontinha aqui pra trás, ó. Trago ela aqui pra trás. Aqui a gente tem esses pontos baixos aqui no final e eu vou escondendo ela aqui pra trás. Ó. Passo aqui por mais esse. Agora, eu coloco aqui, coloco 3 perninhas para cada lado. 3 perninhas para cada lado. Vou passar uma delas aqui, ó, por outro pontinho. E aqui a gente faz 2 nozinhos. Faz 2 nozinhos. O primeiro não repuxa, não muito apertado para não repuxar. Faço mais 2 bem apertadinho e aí eu já posso cortar aqui essas pontinhas e está finalizado aqui o nosso arremate. Fiz aqui todos os meus arremates e olha como que ficou aqui a nossa passadeira, lindíssima. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam muito, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.